Fala pessoal, todo mundo bem? E espero que sim. Eu sou o professor Everaldo e estamos iniciando mais uma aula de história. Em nossas últimas aulas, nós falamos aí sobre a Revolução Francesa e quais foram aí as características e motivações para esse evento histórico chegasse aí à sua eclosão. Por esse motivo, hoje nós daremos aí continuidade e falaremos assim quais foram os eventos sequenciais que surgiram a partir dessa insatisfação popular. Com isso, pessoal, fique atento às nossas informações e em nossos encontros online tiraremos mais dúvidas referentes aí ao tema. Início. Estamos na França. O ano é 1799. A nação se encontra num momento de instabilidade política e econômica bem intensa e já vive o processo de revolução com altos e baixos há quase 10 anos. Nesse momento, o regime político era o Diretório, liderado pelos girondinos, aquela alta burguesia que falava mais com a elite e com seus próprios interesses do que com o povo. Ou seja, havia uma grande insatisfação popular que gerou um processo de conspiração contra eles. Esses girondinos acreditavam que uma liderança firme poderia conter a instabilidade política da época. Para eles, um governo forte parecia uma boa saída para controlar aquela situação. Então, com o apoio da burguesia, dos políticos e do exército, Napoleão fechou a Assembleia e o Diretório e se colocou no poder, no que foi chamado de Golpe do 18 Brumário. Esse é o momento que marca o fim da Revolução Francesa. Não o fim das conquistas liberais burguesas, mas o fim daqueles 10 anos de grande instabilidade. Começa então o primeiro período do governo de Napoleão, o chamado Consulado, que durou de 1799 até 1804. E ele é chamado assim porque nessa época a França foi governada por 3 cônsules, mas Napoleão era quem tinha mais poderes, pois era o primeiro cônsul. Era ele quem comandava o exército, propunha novas leis, nomeava autoridades e controlava a política externa do país. Esse primeiro período de governo napoleônico foi um momento de reorganização da economia e da sociedade francesas. Uma das principais ações de Napoleão foi a criação do Banco Nacional da França, que instaurou o padrão monetário franco e possibilitou financiamentos à indústria e à agricultura. Também foi criado o Código Civil Napoleônico, que garantiu princípios caros à burguesia, como a liberdade individual, liberdade de trabalho, igualdade perante a lei e direito à propriedade privada. Mas, por outro lado, não garantia direitos ao trabalhador assalariado, proibia greves e organização de trabalhadores, além de restabelecer a escravidão nas colônias, abolida na época da Revolução Francesa, no período jacobino. Além disso, Napoleão promoveu uma reforma educacional, com a criação de escolas e liceus, e também inúmeras obras públicas de infraestrutura. Tudo isso foi muito importante para um forte processo de industrialização na França naquele momento. Outro ponto muito importante foi um acordo com o Papa Pio VI, que estabeleceu que o governo poderia nomear bispos e que garantia a liberdade de culto, reconhecendo o catolicismo como religião da maioria dos franceses, embora o Estado se declarasse laico. Essas medidas foram afirmando o apoio da população ao governo de Napoleão. Um dos pontos mais importantes do período consulado é a consolidação de um ideal burguês de governo. Ou seja, Napoleão estava com a bola toda e tinha a opinião pública a seu favor. Ele não era bobo nem nada, aproveitou o momento e, em 1804, promoveu um plebiscito para a mudança do regime político do país. Essa consulta pública restabelece a monarquia no país. Aí começou o segundo período dessa era, que é chamado de Império Napoleônico, e foi de 1804 a 1815.
Nesse momento, Napoleão tornou-se imperador dos franceses. Aqui é importante compreender que o Império Napoleônico marcou a consolidação das instituições de poder da burguesia, e não da nobreza, como costumava acontecer na Europa do Antigo Regime. Inclusive, o famoso ato de coroação de Napoleão, quando ele mesmo coloca a coroa em sua cabeça, simboliza que o general não precisava da nobreza nem da igreja para sagrar-se imperador. Uma das principais características do Império Napoleônico foi o expansionismo. Esse é o maior motivo da fama de Napoleão. Foram várias batalhas com outras nações europeias, todas buscando aumentar o território e afirmar a supremacia francesa. É claro que as investidas tiveram respostas e houve até tentativas de união de outras nações para deter a expansão territorial da França. Mas a verdade é que no começo todas foram furadas. Os franceses conseguiram derrotar austríacos, prussianos e realizaram até o sepultamento do Sacro Império Romano Germânico. Napoleão conquistou parte do norte da Itália e territórios da Bélgica, Holanda, Espanha, além de estados germânicos. Não foi pouca coisa não, viu? Mas Napoleão esbarrou na Inglaterra, que se tornou o maior calcanhar de Aquiles do seu governo. Depois de perder batalhas para os ingleses, a resposta de Napoleão foi a criação do bloqueio continental em 1806. Galera, presta atenção aqui porque é um assunto que cai bastante no vestibular, hein? A ideia do bloqueio continental era enfraquecer a Inglaterra economicamente. Napoleão fez isso por meio de uma proibição. Nação nenhuma podia comprar mercadorias industrializadas dos ingleses. E, ao mesmo tempo, ninguém podia enviar matéria-prima para eles. E quem desrespeitasse o bloqueio sofreria intervenção militar napoleônica. No início, a medida foi um grande sucesso. Só que não durou muito. A França não tinha condições de suprir a oferta de produtos britânicos. Por isso, gradualmente, nações passaram a não respeitar o bloqueio. A imagem da França como uma grande potência começou a ficar fragilizada e o caminho para a derrota napoleônica se abriu. Em 1812, devido ao fato do czar Alexandre I desrespeitar o tratado com a França, Napoleão invade o Império Russo com um poderoso exército de mais de 600 mil homens. No entanto, a estratégia de terra arrasada adotada pelos russos, aliada ao rigoroso inverno, levou Napoleão a perdas irreparáveis. O general retornou da campanha com pouco mais de 100 mil homens, extremamente enfraquecido. Este era, sem dúvidas, o início do fim. Em 1813, as tropas de Napoleão foram derrotadas na Alemanha pela Sexta Coligação, formada pela Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria, numa batalha que ficou conhecida como a Batalha das Nações. No ano seguinte, os mesmos países invadiram a França, entraram em Paris e obrigaram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, que o fazia perder seus direitos ao trono francês, o tornava exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo, mas lhe dava uma pensão anual de 2 milhões de francos. Afinal, ele era considerado rei em Elba. A França ficou, por alguns meses, sendo governada pela dinastia dos Bourbon. Mas isso não durou muito. Napoleão era duro na queda, cara. Ele conseguiu fugir desse exílio e, com super apoio do exército, voltou para a França em 1815. Foi quando começou o terceiro período da Era Napoleônica, que é mais curtinho. Durou 100 dias e é justamente chamado de Governo dos 100 Dias. Pois é, a tentativa de retorno não deu tão certo. Os países que o tinham expulsado voltaram a investir contra ele. Acontece então a Batalha de Waterloo. Napoleão é derrotado e é novamente exilado, agora definitivamente, numa ilha atlântica,
a ilha de Santa Helena, onde permaneceu até a sua morte, em 1821. E este foi o fim! Isso é tudo, pessoal.